Excelente. Bueno, Listo, estamos al aire. René, Eh, partimos con Roberto Viciano. Hola, Francisco. Partimos contigo en la presentación de la actividad, después sigo yo. Le Perfecto. damos pie a Vanessa de inmediato para que presente el panel de Brasil. Estupendo. Pues muy buenas tardes desde España, buenos días desde América Latina a este nuevo panel del Observatorio Latinoamericano sobre el Proceso Constituyente de Chile. Soy el profesor Roberto Viciano de la Universidad de Valencia, que junto con la Universidad de Chile ha impulsado este observatorio del que forman parte además diversas universidades latinoamericanas, como es bien sabido todos ustedes. Entre ellas se encuentra la Universidad Federal de Río de Janeiro, que en este caso es a la que le corresponde organizar este panel sobre el proceso constituyente brasileño, dentro de una serie de actividades que se están realizando por el observatorio para difundir algunos aspectos que pueden ser interesantes o relevantes para el proceso chileno desde la perspectiva histórica de lo que ha ocurrido en otros procesos de América Latina. Con anterioridad a esta sesión tuvimos una magnífica también sesión sobre en la Constituyente colombiana de 1991, que organizó la profesora Liliana Estupiñán, la coordinadora del grupo colombiano y profesora de la Universidad Libre de Colombia, que es la que forma también parte de este observatorio. Y en esta ocasión pues es la Universidad Federal de Río de Janeiro y la coordinadora, directora del equipo brasileño y profesora titular de esa universidad, la profesora Vanessa Werner, es la que ha organizado y va a coordinar también el panel en cuanto a dar la palabra y presentar el tema y dar la palabra a los integrantes del mismo. Nuestro propósito originario era centrarnos en el proceso de Chile, pero creo que se están abriendo nuevas perspectivas de que el observatorio va a tener además una visión más amplia, ¿no?, hacia otras posibilidades de procesos constituyentes que se puedan dar en la región. Y como siempre, pues bienvenidos a todos y a todas las personas que se conecten para seguir esta retransmisión, bien en directo o bien luego en diferido. Un abrazo muy cordial y le cedo la palabra a mi compañero Francisco Zúñiga, coorganizador junto conmigo del observatorio. Un abrazo. Buenas tardes. Primero, destacar que esta iniciativa del Observatorio Latinoamericano sobre el Proceso Constituyente de Chile surgió como una iniciativa de dos universidades de base, la Universidad de Valencia y la Universidad de Chile, a través de sus facultades de Derecho y Departamentos de Derecho Público, de estas casas de estudio, a las que se sumó un consorcio de universidades de América Latina. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Río de Janeiro, la Universidad Andina Simón Bolívar, sede de Quito, la Universidad Libre de Colombia. Esta iniciativa del observatorio, impulsada de la Universidad de Chile, cuenta con la colaboración inestimable del Instituto Igualdad y del diario El Mostrador, que transmite estas actividades y además realiza un ciclo de entrevistas a los profesores que participan en dichos seminarios y actividades que desarrollamos. Lo destacaba mi co-coordinador, el profesor de la Universidad de Valencia, Roberto Viciano, que esta actividad en una primera etapa busca difundir las experiencias de procesos constituyentes de otros países de nuestra América Latina y adicionalmente lo que pretendemos en una segunda etapa que iniciaremos a partir del mes de julio es abordar
algunas cuestiones temáticas muy relevantes para el proceso constituyente chileno, como los temas relativos a formas de Estado, reparto territorial del poder político, régimen político, plurinacionalidad, entre otros temas. Así que bueno, bienvenidos a el panel respecto de la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, que es probablemente la primera constitución en América Latina del nuevo ciclo, que ya tiene más de 35 años. Los dejo a ustedes con Vanessa Werner de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Gracias. Obrigada, professor. Buenas tardes a todas e todos. Este é o seminário sobre a Constituinte Brasileña e como temos uma intérprete, vou falar em português. Meu nome é Vanessa Batista Werner, sou professora titular de Direito Constitucional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde coordeno o Laboratório de Direitos Humanos da UFRJ. No Observatório Latino-Americano sobre o Processo Constituinte do Chile, coordeno o Grupo do Brasil, constituído por mim e pelas professoras Lilian Emerick, da UFRJ, Tula Pires, da Católica do Rio, Cláudia Barbosa, da Católica do Paraná, Milena Peters Mello, da Universidade Municipal de Blumenau, e Carolina Cirilo, também da UFRJ. Antes de passar a palavra aos nossos convidados para a mesa de hoje, me cabe fazer algumas brevíssimas considerações sobre os processos constituintes, em especial o brasileiro. Todos sabemos que os processos constituintes são um momento em que se repensa o Estado, em que temos a oportunidade de fazer a revisão completa da ordem política, da normatização das relações sociais. O debate constitucional, nessas ocasiões, tem como principal característica o tensionamento das relações de poder e a possibilidade de se repensar toda a organização coletiva da vida. Os movimentos sociais são essenciais na América Latina para essa discussão, pois em uma região em que graça à exclusão e à desigualdade, a disputa pela refundação do Estado evidentemente traz à tona os grupos de opinião que pretendem conformar, no âmbito das suas respectivas atuações, os conteúdos da cidadania, da justiça e do bem-estar social. É neste espaço de decisão que os movimentos sociais podem trazer para a prática política o conteúdo dos processos de luta que os delineiam. É essencial, portanto, que nos processos democráticos constituintes sejam sempre garantidos os processos democráticos e participativos, em que as minorias possam ser protagonistas como coletivo. O processo constituinte brasileiro fez parte de uma longa e peculiar transição da ditadura civil-militar para a democracia. Seu objetivo era buscar novas alternativas democráticas de organização social, o que ocorreu, lamentavelmente, conforme regras institucionais do regime autoritário, estabelecendo dessa forma uma série de procedimentos de continuidade, de permanências autoritárias. Essa situação se reflete na oposição de se eleger no Brasil, em 1986, não uma Assembleia Constituinte, mas um Congresso Constituinte, o que pode ser inusitado na perspectiva da teoria constitucional, mas não deixa de ser coerente com a própria forma de convocação por meio de decreto executivo do então presidente da República, José Sarney. Porém, diferente das expectativas dos conservadores instalados no poder, a Constituição que disso resultou frustrou sua manobra, pois foi fruto de intensas discussões, de grande mobilização na busca de acordos entre as lideranças das forças opostas no Congresso Constituinte. A articulação dos movimentos de mulheres, negros, indígenas, trabalhadores, estudantes, sem terra, sem teto, dentre outros, foi essencial para o êxito na batalha contra o capital e o sistema patriarcal e racista. Os movimentos sociais contêm o fundamento dos direitos humanos. É na luta social que se efetivam direitos, não na teoria ou na abstração do conceito de dignidade. Nos processos constituintes tão favoráveis para os movimentos sociais, é que os coletivos vão emplacar nos ordenamentos nacionais as novas relações de poder. É nessa perspectiva que o Grupo do Brasil articulou a mesa de hoje, formada pelos deputados constituintes Lídice da Mata e Hermes Zanetti,
e pelo professor Adriano Pilati, que foi assessor parlamentar na Assembleia Nacional Constituinte. Agradeço a disponibilidade de todos para estar conosco nesta tarde. Após as apresentações, teremos um tempo para as perguntas. A nossa primeira convidada, a atualmente deputada federal da Bahia pelo PSB, Lídice da Mata, foi a primeira mulher prefeita de Salvador e a primeira senadora da Bahia. Foi deputada constituinte, onde foi titular dos seguintes órgãos: Subcomissão do Sistema Eleitoral e Partidos Políticos, da Comissão da Organização Eleitoral Partidária e Garantia das Instituições, sendo ainda suplente da Comissão de Sistematização. Integrante da bancada feminina na Constituinte e importante defensora dos direitos das mulheres, que conseguiram emplacar no texto constitucional nada menos que 85% da sua pauta, contra todas as expectativas. Nossos agradecimentos à deputada por ter aceito o nosso convite. Infelizmente, porém, em razão de uma agenda no estado da Bahia, ela não poderá estar conosco pessoalmente, mas nos enviou um vídeo com sua fala que passamos a exibir. Eu não estou ouvindo a Lídice. Não, nós não estamos ouvindo. Na hora de compartilhar, não está compartilhando o som, tem que compartilhar o som também. Ninguém está ouvindo. Acabo de dar a gente de soporte, así que no se preocupen. Hemos tenido un pequeño problema técnico con el sonido. Esperemos que ahora pueda resolverse. Todavía no. Todavía no. ¿Quiere que yo comparta? Que al parecer es un problema del archivo. Deme un minuto para revisar. Solicito me den la posibilidad de compartir pantalla, por favor. Yo tengo una versión que funciona con audio, por favor. Yo sigo sin escuchar nada. ¿No puede Carolina compartir el vídeo? Ella la tiene.
uma sugestão, se não puder conciliar áudio e vídeo, quem sabe nós ouvimos. Não, me parece que o problema é com o aparelho do Renê. Seria interessante que a Carolina pudesse compartilhar a tela. Tem que dar a ela uma autorização. Eu não tenho autorização, é. Continua sem, Renê. Temos que tentar outra alternativa. Talvez a gente possa prosseguir, portanto, com o deputado Hermes, enquanto você tenta solucionar esse problema com Carolina. Pode ser? De acordo? Por mim, sim. Buena idea. Gracias. Então, vamos ouvir agora o advogado e deputado constituinte Hermes Anetti, que foi presidente da Confederação de Professores do Brasil, tendo votado em 1984 a favor da emenda Dante de Oliveira, que pedia eleições diretas para presidente da República e acabou derrotada. Como deputado constituinte, foi titular da Subcomissão dos Estados, da Comissão de Organização do Estado e suplente da Subcomissão de Saúde, Seguridade e Meio Ambiente, da Comissão de Ordem Social. Com a palavra, deputado, muito bem-vindo e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, professora Vanessa, muito obrigado a todos que estão compartilhando essa discussão. Eu vou iniciar, professora Vanessa, com sua licença, referindo-se mesmo que brevemente àquela fala inicial sua, como é que nós chegamos a uma Assembleia Constituinte. Primeiro, dizer o óbvio que nós estávamos vivendo por 21 anos um regime de ditadura, como a professora Vanessa disse, cívico-militar. Né? Bom, aí começou um amplo movimento. O partido chamava Partido do Movimento Democrático Brasileiro, era uma espécie de leque político que conciliava a presença de pessoas, políticos, cidadãos, enfim, de diferentes tendências ideológicas. E esta frente tinha como grande objetivo, por fim, a ditadura militar. Conseguimos, em 1984, criar um grande movimento que resultou numa emenda chamada Emenda Dante de Oliveira, que era um deputado pelo Mato Grosso, e que previa eleições diretas. Foi um instrumento de grande mobilização nacional. Essa mobilização pelas chamadas diretas já, né, conseguiu mobilizar a sociedade para o enfrentamento necessário na busca de concluirmos esse processo com o fim da ditadura militar. Na raiz desse movimento, houve me parece importante referir, não é? Que foi a lei de anistia. A lei de anistia no Brasil teve uma anistia para torturadores e torturados, vamos dizer assim, na sua expressão máxima, não é? Ou seja, os que mantinham e viviam no regime militar e a cidadania brasileira oprimida pelo regime. Não é? Então, esse é um dado importante, que desde logo ficou desenhado que não haveria vencidos ou vencedores, havia uma conciliação nacional que resultou, então, no fim da ditadura militar. Ocorre que, em consonância com isso, tivemos exatamente o que a professora Vanessa já referiu, não uma constituinte livre, soberana, exclusiva, como nós queríamos, mas foi uma constituinte que veio no bojo desse movimento de conciliação nacional, uma constituinte congressual. Isso foi extremamente importante, porque o Poder Executivo passou a se intrometer no processo constituinte. E aí me parece importante dizer como é que era o Poder Executivo no Brasil durante o período constituinte. Todos sabemos, a professora Vanessa já referiu,
eu fui um dos que votamos no Tancredo Neves para presidente da República numa eleição indireta. Ocorre que, na véspera da posse do presidente, ocorreu com ele um problema sério de saúde, e o Tancredo Neves foi internado. Portanto, eu diria até como advogado, não se completou o processo jurídico da eleição de Tancredo. E eu, com mais uns 3 ou 4 deputados na época, estivemos com o presidente do Congresso Nacional, que era o Humberto Lucena, para discutir com ele como é que nós vamos resolver isso. O presidente, presidente da ditadura, o presidente João Batista de Oliveira Figueiredo, terminava o seu mandato. O presidente eleito não havia completado o processo, não é, o processo jurídico que se complementava com a posse dele de presidente. Portanto, se o presidente ainda não era presidente, o vice dele não era vice. E aí passamos uma noite numa discussão muito forte. Por quê? O João Leitão de Abreu, que era o ministro-chefe da Casa Civil, nos disse que o João Batista de Oliveira Figueiredo não ia dar posse a Ulisses Guimarães, que era o presidente da Câmara. E aí, enfim, o Sarney tomou posse ilegal. O Sarney virou presidente ilegal. Por quê? Porque o Ulisses também se negou a enfrentar o problema para assumir, porque, na cabeça do Ulisses, ele conduziria o processo e, como, eventualmente, o Tancredo não pudesse assumir, nem interregno, haveria eleições para a presidência da República e o Ulisses queria ser candidato a presidente, e se ele assumisse, não poderia ser candidato a presidente. Com esse imbróglio todo, assumiu o Sarney. Eu estou contando isso porque isto foi absolutamente fundamental do processo constituinte brasileiro. Então, eu anotei alguns pontos aqui para irmos conversando. Né? Então, passou a ter... O Sarney nomeou um deputado da Bahia, né? Como representante do Executivo na Constituinte. Imaginem os senhores e as senhoras, não é? Num processo constituinte, o líder do governo na Constituinte. E com este cidadão eu tive um grande enfrentamento, que mais adiante, se houver tempo, eu poderei contar. Mas houve um grande enfrentamento, porque exatamente o PMDB havia elegido, ou eleito, a maioria dos constituintes e quase a totalidade dos governadores. Então, nós tínhamos um compromisso. O compromisso número 1 era fazer um enfrentamento com a dívida externa brasileira. Esse tinha sido o mote do discurso nosso. Além de construir a liberdade através do processo constituinte, havia um enfrentamento. E esse enfrentamento meu com o Carlos Santana, esse deputado da Bahia, se deu exatamente em cima desse ponto. Eu sustentava o seguinte: apresentei um projeto de decisão constitucional suspendendo a Assembleia Nacional Constituinte até que se fizesse a auditoria da dívida externa. Por quê? Porque o Brasil estava sendo governado pelo FMI. Aqueles rapazes e senhoras chegavam com suas pastas pretas dizendo o que o Brasil deveria fazer. Então, nós fazermos uma Constituição para um país soberano, considerando que ele estava sendo de joelhos frente à sua dívida externa manejada pelo Fundo Monetário Internacional, não é? E aí houve o grande enfrentamento, foi importante, porque foi nos primeiros dias de elaboração da Constituição. E nós perdemos. Depois virou o artigo 26, tal é outra história. Mas esse episódio também mostrou o seguinte: a influência forte do presidente Sarney, repito, ilegalmente na posse de presidente, não é? Sobre o processo constituinte. E aí, na elaboração da Constituição, é preciso, e aí eu penso que começa assim algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com os amigos aí do Chile. Nós fizemos uma Constituição para um regime parlamentarista.
todo o processo construído foi para termos uma Constituição para o parlamentarismo. Só que, no dia da votação, e esse é um episódio também muito importante, que mostra a influência do presidente Sarney sobre o nosso processo, nas negociações, o Sarney, o pessoal dele, chegou à seguinte posição: ele aceitaria implantar o parlamentarismo desde que ele tivesse 5 anos. Portanto, era 5 anos com parlamentarismo. Tese do Sarney. Tese do Mário Covas, que nos liderava. 4 anos com parlamentarismo. E até permitam que eu conte para entender como é que você estava nas entranhas. De madrugada, pelas 4 horas da manhã, o Mário Covas pega o telefone e diz: Terezinha, que era a secretária, liga para o Paes. Aí a Terezinha ligou para o Paes: senador, o Paes está na linha. Aí o Covas, com aquele vozeirão dele, o Paes, e aí contou toda a nossa estratégia que nós havíamos construído para aprovar o parlamentarismo com 4 anos. Quando ele terminou de falar, o Paes disse: o Covas, eu acho que você queria falar, era com o Paes de Andrade, eu sou o Paes Landim. Aí passamos o resto da madrugada rediscutindo e perdemos. Perdemos a votação, ficou presidencialismo com 5 anos para o Sarney. Por que isso é importante? Porque esta crise perdura há mais de 30 anos, desde que está em vigor a Constituição brasileira. Nós temos aqui no Brasil o tal de presidencialismo de coalizão. O que é isso? O presidente é refém de um Congresso irresponsável, tecnicamente irresponsável. Por quê? Porque aí vieram as emendas parlamentares, o presidente compra quase que diariamente o apoio do Congresso Nacional. E aí não tem como governar. Por quê? Porque ele passa a... Bom, aí faço só uma ressalva, quer dizer, não estou falando deste presidente objetivamente, porque aí eu teria outras considerações, mas deixa isso de lado, para poder seguir. O raciocínio do ponto de vista institucional. Né? Então, do ponto de vista institucional, o presidente tem que permanentemente discutir o apoio com o Congresso Nacional. E aí vem as emendas parlamentares. O que são emendas parlamentares? São recursos destinados no orçamento da União, não é? Em que cada deputado e cada senador tem valores que distribuem para as suas bases eleitorais. E esse é um instrumento de jogo do Poder Executivo para comprar, literalmente, comprar apoios, não é? Para as suas demandas, para as suas teses dentro do Congresso Nacional. Então, esse problema é um problema sério, decorrente do presidente Sarney, repito, na posse ilegal dele como presidente da República. Faço esse registro porque eu penso, e depois que eu recebi o convite da professora Vanessa, eu pensei como eu poderia contribuir com os constituintes do Chile, no sentido de ficarem muito atentos, porque sempre os inimigos do povo, que infelizmente, alguns deles também são eleitos, não é? Porque há aí todo um esquema, enfim, não é? Estão sempre prontos com algum ardil, com alguma forma, não é, de inviabilizar que a Constituinte seja aquilo que realmente deveria ser, que a professora Vanessa nos brindou, não é, com aquela explanação inicial. Tá? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto muito importante. Nós fizemos um movimento chamado MUP, Movimento de Unidade Progressista. O Brasil deve muito ao MUP, porque a professora Vanessa, se eu não entendi mal, não é, colocou, e eu digo isso, nós fizemos uma Constituição muito acima, muito além das forças políticas que estavam dentro do Congresso Constituinte. E o Brasil deve isso muito ao MUP. O MUP construiu, portanto, forçou a construção de um texto constitucional que nós imaginamos como um desenho de como poderia ser a sociedade brasileira.
não era um texto para retratar a realidade que vivíamos, mas era um texto proposta de caminho para chegar lá. Há algum tempo, o professor Luiz de Ferraioli, creio que os que estão nos ouvindo aí conheçam, Luiz de Ferraioli é um luminar do direito mundial hoje, é professor lá na Universidade de Roma III. Me convidou para um seminário lá. E eu fiz lá uma imagem que eu penso que para os companheiros e companheiras do Chile possam entender bem. Em Roma, eu fiz uma imagem que nós fizemos um texto constitucional como o gancho do alpinista. Ou seja, colocamos o gancho lá em cima para que a sociedade brasileira pudesse se apoiar para chegar ao cume, para chegar lá. Essa era a nossa ideia. No entanto, o que ocorreu? Hoje, a Constituição do Brasil tem cerca de 110 emendas constitucionais. Ou seja, quando o professor Ferraioli me convidou para lá, ele que é um estudioso das constituições dos diferentes países, tinha e tem a imagem de que o Brasil fez uma Constituição de terceira geração dentre as melhores do mundo. Esse conceito dele é em acordo com o que nós escrevemos, que nós pensávamos que deveria ser para a sociedade brasileira. No entanto, no dia a dia, a Constituição do Brasil foi sendo agredida. Então, eu até escrevi uma frase aqui, que eu vou tomar a liberdade de ler, para dizer o seguinte: não é? Nós fizemos uma Constituição para uma vida, no sentido de que a Constituição seria... Deixa eu achar aqui, que eu acho que é importante. Bom, eu digo o seguinte: o problema não é o que fizemos, mas o que fizeram depois com o que escrevemos em 88. Vou repetir. O problema não é a Constituição que fizemos. O problema é o que fizeram com a Constituição. E por que isso ocorreu? Eu quero, de novo, compartilhar, porque eu acho um dado importante. O que ocorreu? Num determinado dia, o presidente Ulisses Guimarães, que presidia a Assembleia, suspendeu os trabalhos por 10 minutos. Como eu era muito amigo dele, fui lá conversar com ele. E eu disse a ele: doutor Ulisses, o senhor está conduzindo esse processo imaginando que o senhor vai ser eleito presidente do Brasil depois da Constituinte. Isso não vai ocorrer. Eu lembro bem, ele deu um berro, parecendo um bezerro, assim. Ah! Por que, Zanetti? Eu disse: doutor Ulisses, o senhor está passando a ideia, e isso é muito importante, paro para dizer, é muito importante. O senhor está passando a ideia de que, ao aprovarmos a nova Constituição, o Brasil vai mudar da noite para o dia. Entrar em vigor a nova Constituição, todos os problemas nacionais estarão resolvidos. Por isso, e isso não vai ocorrer. Não vai ocorrer, porque é importante fazermos a nova Constituição. Ela vai nos dar parâmetros, vai nos dar rumos, vai nos dar liberdade. Mas a construção da nação que nós estamos desenhando exige o engajamento do povo, exige o engajamento da cidadania. E esse apelo eu deixo aí com os constituintes e as constituintes do Chile. É preciso o engajamento do povo na construção, com a ideia de que está se desenhando, se abrindo um caminho, mas que a vida vai exigir o engajamento para a construção desta sociedade que a Assembleia Constituinte está escrevendo na Constituição. Eu insisto nisso, porque eu penso que nós não fomos muito felizes ao passar essa imagem. E foi por isso que a Constituição do Brasil está sendo agredida durante tantos anos, e eu diria até violentada. Né? Esse é um ponto que eu insisto, é importante que se tenha presente, não é? Bom, eu não sei como é que eu ando de tempo, se eu posso falar em 3 pontos. O senhor tem mais 5 minutos, professor, deputado. Então, vai ser rápido. Aqui é o seguinte: eu fiz um livro chamado O Complô. O que é o complô? O complô, na verdade,
E aí tem aquele cientista político sul-coreano que vive na Alemanha, não é, que nos mostra isso, que há um compartilhamento no nível superior que não tem conexão com a realidade. Quem puder ler, se der o trabalho de ler ou comprou, vai ver que a nossa Constituição foi agredida pelo menos em 3 pontos fundamentais. O primeiro, está no artigo 26 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a previsão da auditoria da dívida. Não é a auditoria contábil apenas, é o exame analítico e pericial dos atos e fatos constitutivos do endividamento. Hoje, o Brasil tem uma dívida pública que passa dos 7 trilhões de reais. Na previsão para o orçamento do próximo ano, isso breca qualquer possibilidade de um Estado indutor de desenvolvimento. Segundo ponto, o Sarney, esse mesmo Sarney de que já referi, agrediu o artigo 192, onde nós limitávamos os juros. Durante mais de 30 anos, as pessoas disseram, mas o Zanetti está maluco, como é que se viu falar em limitar juros? Para surpresa minha, o ano passado, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, limitou em 8% os juros do cheque especial. É um absurdo 8% ao mês, mas o princípio da limitação dá-se vendo que é possível. E o mais grave, e aí o cuidado minucioso que os amigos e amigas constituintes do Chile devem ter. Outro ponto, o terceiro ato que eu abordo em O Complô é o seguinte: num sábado à tarde, o constituinte Nelson Jobim e o constituinte Gaston Henrique. Nelson Jobim depois veio a ser ministro da Defesa, ministro da Justiça, ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal. Esses 2 cidadãos, num sábado à tarde, de contrabando, inseriram uma emenda absolutamente inexpressiva, dizendo serviço da dívida. Esse artigo é o artigo 166, parágrafo 3º, item 2, letra B. Essa pequena frase, serviço da dívida, põe o Brasil de joelhos diante do rentismo. Primeiro, pagar juros e encargos da dívida. Depois, se sobrar dinheiro, para educação, saúde, segurança, enfim. Não é? Então, eu referi esses 3 atos muito rapidamente, está muito minuciosamente explicado no meu livro O Complô, que, para chamar a atenção dos constituintes, fiquem muito alertas para 2 pontos. O primeiro, todo o processo de elaboração, porque lá pelas tantas, à sombra, à noite, de forma distraída, sempre tem alguém tentando burlar o processo que venha em benefício daquilo que se quer de uma Assembleia Constituinte. Segundo, passem a ideia da necessidade, que são representantes, estão representando um povo que vai escrever, mas que este povo tem de construir o que se vai escrever na nova Constituição. Muito obrigada, professor. Agradeço imensamente ao deputado pela fala, que nos mostra como é uma constituinte por dentro e como é complicado, depois que ela fica pronta, nós fazermos com que ela se efetive mesmo para aquilo que ela se propôs, não é? Ou seja, no caso do Brasil, eu concordo totalmente com esse diagnóstico, e eu acho que no caso do Brasil, nós tivemos, em alguns pontos da Constituição, não houve um sentimento constitucional por parte do povo brasileiro. Ele se sentiu um pouco desconectado dessa Constituição à medida em que ela foi sendo aplicada, e muito especialmente as autoridades, como nós sabemos. Então, eu agradeço muito a sua fala, e acho que agora nós já podemos ouvir a deputada Lídice. Carolina, acho que já estamos a postos.
Vocês Não tá- estão vendo meu compartilhamento de tela? Não. Não, senhora. É que está com somente. Aí. Querem continuar tentando, Carolina? Estou tentando aqui, peraí. Vamos ver se vai agora. Estou com a Agora Nitz vai. aqui. Sido deputada constituinte, para mim foi um marco fundamental na minha vida política. Eu fui eleita jovem, aos 30 anos de idade, chegando ao Congresso Nacional nesse movimento de reconquista, de conquista da redemocratização do nosso país. Nesse processo, as mulheres tiveram uma grande participação, desde a luta contra a ditadura, na luta por anistia ampla, geral e restrita para os presos políticos, para os que lutaram contra a ditadura militar e, finalmente, nesse processo de reconstrução democrática em nosso país. E veio à tona, neste período, uma luta específica, uma agenda específica das mulheres que se desenvolveu com muito vigor no debate pela formação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e por algumas propostas fundamentais que as feministas brasileiras organizavam naquela época. Dentre elas, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, que veio a se tornar realidade, uma realidade hoje em todo o Brasil. Então foi um momento muito singular. Até então o Brasil nunca tinha tido mais do que meia dúzia de deputadas federais, não é? E pela primeira vez nós conseguimos chegar a 26 deputadas federais constituintes. Isto foi um marco essencial e os direitos da mulher no Brasil pode-se dizer que são marcados pela Constituição de 88. Nós somos antes e depois da Constituição de 88 enquanto movimento feminista no Brasil. A carta que nós levamos para a Constituinte teve uma aceitação enorme no plenário da Câmara e muito trabalho da famosa bancada do batom, que era a bancada de todas as mulheres, com algumas entidades não governamentais feministas que atuavam no sentido de desenvolver um lobby positivo, democrático, de debate de deputado por deputado e deputada a respeito da nossa agenda, da nossa Carta dos Direitos da Mulher. E tivemos praticamente 90% da Carta aprovada em cada um dos artigos da Constituição Federal. Nele defendemos salário igual para funções iguais, defendemos o fim do controle da natalidade e substituição de um planejamento familiar livre e democrático. Nela defendemos o acesso da mulher à terra, à propriedade da terra, a propriedade, no caso das políticas públicas de governo, para as famílias que pudessem ser colocadas e vinculadas ao nome da mulher. Então foram inúmeras as conquistas e principalmente a essencial, no artigo 5º da Constituição Federal, aquele que define os direitos e deveres do cidadão brasileiro, está lá escrito que homens e mulheres são iguais. Essa enquanto cidadãos de direitos e deveres. Houve muito preconceito com as mulheres naquela época, lá em 1988, na Constituinte? O preconceito contra a mulher na política geralmente não é uma coisa muito aberta, é muito velado. O preconceito se exercia sempre no festejo da presença da mulher, como se fosse um jarro de flores enfeitando a mesa, ou seja, um papel decorativo da mulher, ou mesmo a imprensa nos tratava como algo singular, bizarro, né? Então a cobertura da imprensa se dava para a mulher mais jovem, para a mulher que vestia uma roupa mais voltada para as
características de sua região, ou uma mulher que tirava o sapato na hora da votação, ou coisas que pudessem ser relacionadas com o dia a dia e, às vezes, com uma brincadeira. Mas as mulheres mostraram o inverso, né? Mostraram que a sua participação se deu com uma assiduidade muito acima da dos homens, em todos os debates constitucionais, que a nossa participação se deu, inclusive, com o sacrifício de algumas mulheres mudando suas vidas, algumas que deixaram seus maridos mais conservadores para assumirem posições mais progressistas, mais radicais dentro do processo constituinte, e nós estivemos presentes em todos os debates da Constituição, ou seja, nós não aceitamos a ideia de que existia assunto de mulheres e assunto que não era de mulher. Nós participamos de todo o debate de maneira muito intensa, na área da economia, na área da saúde, da educação, mas também dos direitos humanos, dos direitos das pessoas com necessidades especiais, mas principalmente na ideia que nós integrávamos aquela Constituição como iguais. Então, na formação do Estado brasileiro, na discussão da defesa nacional, na discussão das terras indígenas, em tudo nós estivemos presentes com participação destacada. Em 2018, após uma consulta de senadoras ao Tribunal Superior Eleitoral, as mulheres tiveram acesso a uma cota de financiamento eleitoral que apresentou resultados positivos para a presença da mulher no Congresso Nacional. Eu queria que a senhora falasse um pouco desse movimento. Esse movimento foi um movimento da Câmara e do Senado, das mulheres, né, da bancada feminina na Câmara e na bancada feminina do Senado. Nós fizemos uma consulta ao Tribunal Regional Eleitoral, arguindo-se o fato de a lei nos assegurar a necessidade de 30% das chapas apresentadas pelos partidos políticos para a eleição serem obrigatoriamente de mulheres ou do gênero menos minoritário, se ele não teria também direito, por essa razão, a um financiamento de 30% do fundo eleitoral. E o TSE respondeu que sim, nos deu direito a 30% do fundo eleitoral e, pela primeira vez, nós tivemos um crescimento de 50% da nossa bancada na Câmara dos Deputados e em todo o Brasil, nas assembleias. Recentemente, as mulheres se tornaram maioria no Congresso do Chile. Como é que a senhora recebeu essa notícia lá? Recebi com muita alegria, assim como todas nós, mulheres e feministas brasileiras. Isso demonstra o vigor da luta transformadora que foi feita no Chile, e eu quero saudar a todos aqueles que foram às ruas, que lutaram para a mudança dessa Constituição chilena, marcada pela ditadura de Pinochet, e principalmente as mulheres. E essa presença das mulheres em luta fez com que elas conquistassem uma legislação favorável. Pelo que eu sei, a legislação no Chile garante que para cada mulher eleita haja o dobro do fundo eleitoral. Isso é uma experiência para ser imitada pelo Brasil, pela América Latina e, quiçá, pelo mundo, não é? Que haja uma compensação real, que os partidos possam promover, subsidiar financeiramente essa integração da mulher à política. Muito bem, acabamos de ouvir, então, a deputada constituinte Lídice da Mata, que trabalhou intensamente, como o professor Hermes ela estava falando, e o deputado Hermes estava ali concordando, né? Trabalhou ativamente durante a Constituinte, especialmente no grupo da bancada feminina, que foi apelidada de bancada do batom. Foi um apelido jocoso que tentaram dar às mulheres, mas elas abraçaram aquele apelido e o colocaram como um estandarte mesmo da luta feminista dentro da Constituinte. Ela conta para nós também, assim como o deputado Hermes disse, né, das dificuldades de implementar o texto constitucional. A gente vê pela fala da deputada Lídice
que ela, que continuou na política, que é deputada federal no momento pela Bahia, ela deu continuidade, continua trabalhando sobre os temas como política em exercício. Então, a importância da fala do deputado Hermes, conjugada com a fala da deputada Lídice. Eu passo imediatamente a palavra, então, ao nosso próximo convidado, que é o nosso querido amigo e professor da PUC-Rio, Adriano Pilati, que foi assessor parlamentar durante a Assembleia Nacional Constituinte, tendo se dedicado a trabalhar sobre esse assunto academicamente. Ele tem um livro que se chama A Constituinte 1987-88, Progressistas, Conservadores, Ordem Econômica e Regras do Jogo. Com a palavra, professor Adriano, que já esteve também dentro da Constituinte, não como deputado constituinte, mas vendo como são feitas as linguiças. Boa tarde a todas e todos. Quero inicialmente saudar e agradecer aos professores Zuniga, Viciano e particularmente a professora Vanessa Berner, brava intelectual, pesquisadora e docente. Dizer da enorme, honrosa alegria de poder compartilhar esse momento e ouvir o constituinte Hermes Zanetti, que, junto com a constituinte Lídice da Mata, que lamentavelmente nós ouvimos de forma mais virtualizada ainda, mas igualmente vibrante, foi um dos expoentes da chamada bancada progressista, da Constituinte, e teve participação ativíssima, não apenas nas articulações, mas também na tribuna, defendendo Hermes, Lídice, e todos os membros da bancada progressista, os mais legítimos interesses do bom povo brasileiro naquele momento singularíssimo da nossa história. Como Vanessa disse, eu estive na Constituinte muito jovem, com 20 e poucos anos, recém concluindo o meu curso de mestrado, me exercitando ao mesmo tempo, privilegiadamente, como colaborador institucional daquele processo, modestissimamente, e como pesquisador acadêmico. A minha dissertação de mestrado foi sobre a mobilização da famigerada UDR, em torno da reforma agrária na Constituinte, e depois essa longa pesquisa iluminada pela experiência existencial sobre o processo constituinte como tal, na obra a que Vanessa generosamente se referiu. Coerente com a minha formação em Direito Constitucional e Ciência Política, primeiro eu vou procurar realçar aqui alguns aspectos do processo constituinte e, na parte final, alguns aspectos da Constituição de 88, seu significado, seu legado, como se costuma dizer hoje, para as lutas por direitos no Brasil. Começo, então, com... Bom, dadas as limitações do tempo nesse formato, vou fazer pontualizações, que eventualmente depois a gente pode desenvolver, explorando alguns aspectos que podem, eventualmente, ser de maior interesse para os companheiros e as companheiras do Chile. Eu acho que, inicialmente, é preciso realçar alguns elementos do contexto em que se dá o processo constituinte brasileiro, e, nesse sentido, como em outros, eu vou retornar a alguns pontos que Vanessa e o constituinte Zanetti e a constituinte Lídice já nos trouxeram. Em primeiro lugar, o caráter especialíssimo da transição brasileira, da ditadura militar, como se quiser chamar, para o início de um processo de democratização que, como sabemos, ainda está muito longe de se concluir. Quer dizer, nós tivemos um processo de transição, em grande parte, controlada pelo próprio regime militar. O regime militar não ruiu de um momento para outro, ele conservou uma possibilidade de controlar o ritmo da transição,
sobretudo em função do poder de veto, né, das Forças Armadas, que incidiu, né, antes do processo constituinte, durante o processo constituinte, né, e, como podemos perceber, ainda hoje incide, né, porque essa foi uma das promessas não realizadas pela Constituinte, e, de resto, né, nenhuma Constituição, em seu texto, pode resolver um problema que é estrutural, né, na institucionalidade brasileira, que é o papel das Forças Armadas, né, em relação às lutas políticas, né. E, ao mesmo tempo, né, embora o governo conservasse o governo ditatorial primeiro e depois o governo Sarney, né, uma grande margem de controle, né, sobre os ritmos e a intensidade do processo de transição, nós vivíamos, desde o final dos anos 70, a retomada dos movimentos sociais e populares, né, um processo ascendente, né, de organização, de mobilização, né, dos setores populares pelas vias partidárias e também, né, de organizações sociais, de movimentos sociais, né, do mais amplo leque, do mais amplo espectro, né, político, social, e também em função das peculiaridades do próprio regime. A ditadura militar brasileira não congelou as instituições, as manteve, né, sob tutela, Congresso Nacional, Poder Judiciário. O Congresso Nacional, que vinha, né, da ditadura, no momento da transição, tornou-se, né, o lugar institucional da transição. Né? Todas as grandes medidas da transição passam, né, pela via parlamentar, pelo Congresso Nacional, desde, né, a lei de anistia até a própria convocação, né, da Assembleia Nacional Constituinte, né, que é um dos compromissos, né, da chapa Tancredo Neves e José Sarney, a chamada aliança de todos com quase todos, né, uma aliança que se fez entre os setores, né, mais moderados da oposição e os setores mais moderados da própria ditadura. Sarney vinha de ser o presidente do partido de sustentação à ditadura, né? Tancredo Neves era um dos grandes líderes, né, do principal partido de oposição, o PMDB, e essa costura delicadíssima e frágil, né, foi posta, né, de resto, à prova justamente pela fatalidade que aconteceu com o presidente Tancredo e que leva, né, à presidência da República, inicialmente, porém, com o mesmo ministério, né, costurado por Tancredo, a assumir o governo, né, e, portanto, a condução do próprio processo de transição. Né. Um dos compromissos, né, da chamada Aliança Democrática, né, que resultou na chapa Tancredo-Sarney, era exatamente o da convocação de uma Constituinte. E, nos seus termos, né, o presidente Sarney manteve esse compromisso, né, propondo ao Congresso Nacional uma proposta de emenda à Constituição, um ato político, né, jurídico especialíssimo, que previa a reunião do Congresso Nacional a ser eleito, né, dos deputados e senadores a serem eleitos nas eleições de 86, né, de forma unicameral, né, deputados e senadores, cada cabeça um voto, né, em Assembleia Nacional Constituinte Livre e Soberana. Né. Então, a tentativa, né, do governo / Forças Armadas de pré-condicionar o próprio processo constituinte pela forma, né, institucional do órgão constituinte, mantendo aí uma série, né, de distorções que vinham do modelo de representação mantido pela ditadura militar, né, e, notadamente, né, o caráter majoritário das eleições para o Senado, contrastando com o caráter proporcional já fortemente distorcido, né, da composição da Câmara Federal. Tudo isso, né, foi visto, né, principalmente como, né, um esforço, né, do governo de transição naquilo que lhe apresentava de maior continuidade com o regime que se estava infaustamente, né, despedindo, para pré-condicionar a própria estrutura do órgão constituinte e, portanto, controlar a deliberação constituinte, que era o que efetivamente acontecia.
Quer dizer, esses 3 fatores, capacidade de intervenção e controle das forças, né, do antigo regime preservadas no governo de transição, a mobilização popular ascendente, o protagonismo do Congresso Nacional, né, levou, né, a uma tensa disputa, né, pela forma de convocação da Constituinte. Os setores progressistas, né, e os movimentos sociais defendiam a convocação de uma Constituinte exclusiva, proporcional, né, com mandato restrito à elaboração do novo texto fundamental, né, com o apoio de grandes entidades, né, que ajudaram a fazer a transição, como a OAB, a Conferência Nacional dos Bispos, a Associação Brasileira de Imprensa, etc. E os conservadores, né, queriam um Congresso Constituinte, né, graças à capacidade de mobilização, né, congressual da coalizão governamental PMDB-PFL, que naquele momento se mantinha, né, e que começa a se dissolver justamente no processo constituinte, né, quando se definiu, né, por meio da emenda constitucional 26, a emenda número 1 de 69, que era a Constituição do regime militar, a forma congressual, muitos perderam as esperanças de que dali pudesse sair, né, um texto constitucional afeiçoado, né, às pautas dos movimentos que estavam, né, mobilizados pela redemocratização do país. Né. Com efeito, né, as eleições constituintes, né, se realizam dentro, portanto, do molde pré-configurado, né, pela legislação eleitoral da ditadura e pela intervenção do governo, né, uma constituinte congressual, portanto, constituintes que acumulariam deveres e compromissos, né, de representação ordinária, né, dos interesses das suas bases, sobretudo regionais, com a representação extraordinária de caráter constituinte, né, e, portanto, isso ajudaria, né, a promover, na continuidade do processo constituinte, uma sobreposição de agendas e de conflitos nos eixos, né, governo-oposição de uma parte e conservadores e progressistas de outra parte, né? As coisas se misturavam, porque uma das decisões da Constituinte era a própria, né, a definição da continuidade do mandato do presidente Sarney, né, sob que forma de governo e por quanto tempo. Então, havia uma convergência entre política ordinária e política extraordinária que era necessariamente complexa. As eleições constituintes coincidem com as eleições para os governos estaduais, que, na tradição presidencialista brasileira, né, mobilizam fortemente as atenções. Portanto, o debate constituinte para valer ficou, de certa forma, né, depositado no esforço dos partidos de esquerda, que sempre se mobilizaram em torno disso, inclusive elaborando propostas, né, dos movimentos sociais, das organizações da sociedade civil. Né. Foram eleições realizadas sob o impacto do chamado Plano Cruzado, um grande plano econômico, né, que conferiu ao governo e aos partidos no governo grande popularidade. Né. O PMDB, que era o principal partido, né, elegeu 300 e tantos dos 487 constituintes, dos 559 constituintes, desculpe. O PFL, que era o Partido Conservador, que representava, digamos assim, a face Sarney do governo de transição, né, tinha 130 e tantos constituintes. Os partidos de esquerda reunidos não tinham, né, tinham um pouco mais de 50 constituintes, mas havia, né, esse caráter de frente do PMDB, né, que reunia uma composição que ia, né, da direita mais conservadora à esquerda, né, mais aguerrida. O PMDB era uma grande frente, basicamente dividido entre uma maioria conservadora e uma minoria, porém grande, né, cento e tantos, talvez, desses 300, o Zanetti sabe melhor porque estava por dentro, né, constituintes, e ali um pequeno grupo dos chamados moderados, né, que eram, em princípio, conservadores, liberal-conservadores, mas que, né, apoiavam propostas progressistas, pelo menos pontualmente. Né. Dizer, das eleições resulta, portanto, né, uma constituinte de maioria fortemente conservadora. E o paradoxo da Constituição de 88, sobre o qual todos nós nos debruçamos até hoje, é justamente o fato de uma constituinte congressual de maioria conservadora produzir uma das constituições, se não a Constituição mais progressista, né, da história constitucional do Brasil. Né?
as consequências não espelharam as causas, né? Porque houve a intervenção de outros fatores, e eu queria brevemente pontuar alguns deles, porque dizem respeito à dinâmica do processo constituinte, e isso pode ser de grande interesse também. Houve uma expressiva renovação, né, da Câmara e do Senado nas eleições de 86. E havia, né, esse é um fator que parece pequeno, mas já acabou tendo, junto com outros, grande influência, o Zanetti sabe disso, uma grande expectativa e uma grande demanda, né, de participação dos constituintes, né, do chamado baixo clero, aqueles que não ocupavam, né, o centro das decisões na Constituinte, no processo constituinte. Bem ou mal, eles tinham, né, satisfações a dar, né, aos seus diferentes eleitorados sobre sua participação. E isso incidiu imediatamente na chamada Batalha do Regimento, porque a primeira grande decisão da Constituinte foi decidir exatamente como funcionar. A emenda constitucional previa apenas o caráter unicameral e deixava, obviamente, tudo mais a decisão autônoma e soberana da própria Constituinte. Inicialmente, a mesa, a presidência da Constituinte ocupada por Ulisses Guimarães, né, o presidente do PMDB, presidente da Câmara, presidente da Constituinte, eventualmente presidente da República, né, tetra-presidente Ulisses, saudoso presidente Ulisses Guimarães, propõe, né, designando como relator do futuro regimento o então senador Fernando Henrique Cardoso. Dessa Constituinte saíram 3 presidentes da República, né, Lula, Fernando Henrique e Itamar Franco. E, inicialmente, eles apresentam uma proposta muito centralizadora dos trabalhos. E é imediata a reação interna que se soma à reação interna, né, externa da sociedade, dos movimentos sociais que vinham, né, nesse processo de mobilização por participação na própria Constituinte. E disso resulta, dessas pressões, né, por participação dos próprios membros do Congresso, participação efetiva no processo contra a centralização que as forças políticas hegemônicas dentro da Constituinte, naquele momento, ainda pretendiam estabelecer para o rito constituinte. E a demanda, né, por participação da chamada sociedade civil levam à construção de uma forma inédita. Né? Quer dizer, para contemplar a possibilidade de participação efetiva de todos os constituintes, as sucessivas versões do regimento foram ampliando o número de comissões e subcomissões encarregadas, né, de elaborar anteprojetos setoriais, a tal ponto que nós chegamos a um conjunto de 24 subcomissões, né, que, na primeira fase, em torno dos temas que mais ou menos constituem hoje os diversos capítulos da Constituição, né, elaborariam seus anteprojetos, que, numa segunda fase, seriam reunidos 3 a 3 em 8 comissões temáticas, mais ou menos correspondentes aos atuais títulos da Constituição, que, numa terceira fase, seriam convertidos no único projeto de Constituição por uma comissão chamada de sistematização, que tinha membros natos, mas, né, tinha também como membros os relatores das subcomissões e comissões e os presidentes das comissões, né, e, finalmente, esse projeto, né, seria discutido e votado pelo plenário em 2 turnos, por maioria absoluta. Esse foi o rito que se estabeleceu. Né? E isso acabou assinalando uma primeira vitória, talvez não esperada, dos movimentos e das bancadas progressistas, notadamente, né, o MUP, a que fez referência o Zanetti, do qual ele foi um dos principais líderes, porque, na prefiguração do processo constituinte, já se contemplou, né, uma agenda temática mais afeiçoada ao chamado modelo de Constituição dirigente, né, ou Constituição analítica, né, do que a demanda por uma Constituição sintética, liberal-conservadora, que tratasse apenas, né, dos temas constitucionais bicentenários, né, direitos políticos individuais, organização do Estado e de seus poderes. Né? Então, já de saída, né, ficou deliberado, ficou estabelecido que a Constituinte precisaria dizer alguma coisa sobre os povos indígenas, sobre comunicação social, né, sobre saúde, sobre crianças e adolescentes, e assim por diante. Sai do regimento
uma agenda temática e um processo altamente descentralizado de elaboração constitucional, que, além disso, né, e esse me parece um aspecto particularmente importante, estou vendo que o meu tempo está indo para o espaço, então vou tentar concluir rapidamente, né, os mecanismos de participação popular institucional, né, garantidos pela própria Constituinte e a sociedade. Né, desde logo, né, no momento preliminar, a apresentação de sugestões, né, por entidades da sociedade civil, partidos, entes federativos, etc., já na primeira e na segunda fase, a obrigação, né, das comissões e subcomissões realizarem um mínimo de audiências públicas com a participação de representantes da sociedade civil. Isso, né, permitiu, nunca mais se viu aqui em Brasília, né, literalmente toda a sociedade brasileira acabou tendo voz nessas primeiras fases do processo constituinte, a possibilidade de apresentação de emendas populares que reunissem 30 mil assinaturas, né, fossem chanceladas por três entidades da sociedade civil, permitindo-se a cada eleitor, cada cidadão, que subscrevesse no máximo 3 propostas, coisa que eu tenho a impressão que nunca se controlou, porque era impossível, né? Nós estávamos pré-informática, pré-internet, a Constituição, em grande parte, feita à máquina elétrica, né? Computador mesmo, só no Centro Gráfico do Senado Federal e assim por diante. E isso permitiu, né, isso estimulou um processo de mobilização, né, a apresentação de 122 emendas populares, reunindo mais de 12 milhões de assinaturas. Né, 80 e tantas foram admitidas e, em sua maioria, incorporadas, né, em maior ou menor grau ao texto constitucional. Enfim, né, o processo experimentou uma oxigenação, né, facilitada por uma outra surpresa que houve na Constituinte, que foi justamente o fato de o senador Mário Covas, que era, naquele momento, né, um quadro de compromissos progressistas, ter vencido a eleição para a liderança do partido majoritário e ter operado na distribuição das vagas de presidências e relatorias das subcomissões e comissões, como líder do partido majoritário, que tinha a prerrogativa de indicar, né, e fazer os acordos. E, por meio desses acordos, boa parte das relatorias ficou com membros progressistas do próprio PMDB ou de partidos de esquerda, o que fez com que a agenda constituinte nas primeiras fases fosse fortemente, né, influenciada pelas demandas progressistas. Né. Isso também se refletiu na composição da Comissão de Sistematização, né, que, justamente pela ascensão dos relatores progressistas, apresentou uma correlação de forças muito mais favorável aos setores progressistas do plenário. Da Comissão de Sistematização sai, portanto, um projeto bastante avançado e que contrariava, né, interesses estabelecidos, inclusive no governo, né, com muita intensidade, e daí resultou a chamada rebelião conservadora, né, o surgimento do primeiro centrão, o centrão originário, né, a coalizão conservadora que se forma no final de 87 para tentar zerar o processo constituinte, deixar de lado o projeto de Constituição que tinha nascido desse processo mais amplo, descentralizado e participativo, e impor, né, substitutivos de caráter conservador. No entanto, os fatos também demonstraram que, mesmo após obter essa vitória, alterar o regimento da Constituinte, alterar a regra do jogo, né, no intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, o Centrão, né, não demonstrou capacidade de manter essa coesão, né, durante todo o processo. Perdeu, inclusive, as primeiras votações, a votação sobre o preâmbulo da Constituição, a votação sobre direito de propriedade, onde se estabeleceu o chamado buraco negro. Todas as propostas foram derrotadas por alguns dias. A Constituição ficou sem o direito de propriedade, e alguns membros da bancada progressista diziam: não tem problema, isso não é necessariamente matéria constitucional, pode ficar para a lei ordinária, para pânico, né, dos setores conservadores, o que demandou, né, na fase de plenário, um intenso processo, a gente sabe disso, de enfrentamento, negociação, acordo, né, ou disputa no voto. Né? E daí nasceu esse texto, né, esse texto anômalo. Agora termino fazendo breves observações sobre o sentido da Constituição de 88. Né? Um texto que não reflete a distribuição quantitativa entre maioria e minoria naquela Constituinte. Um texto que reflete fortemente, né, o impacto
das demandas dos movimentos sociais e dos setores progressistas da sociedade brasileira. Um texto que, como bem observou o Zanetti, mais do que regular a estrutura de Estado, relações entre poderes e os direitos formais dos cidadãos, traz um projeto de sociedade. Né? Alguns chamam de um programa civilizatório. Né? Um projeto de transformação a ser exercitado por meio de políticas públicas constitucionalizadas. Né? Um projeto que determina, né, que os objetivos fundamentais da República são os de construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceitos, o que se traduz, né, nas diversas políticas constitucionais, né, para a Seguridade Social, um modelo unificado de Seguridade Social, contemplando saúde, previdência e assistência social. Costumo dizer que só pelo SUS, pela decisão normativa constituinte de, né, constituir um sistema unificado de saúde, de acesso universal, só pelo SUS a Constituição de 88 já teria se justificado, e nós estamos vendo isso hoje. Né? Políticas de educação, políticas de proteção e promoção aos direitos das mulheres, dos povos indígenas, das crianças, dos adolescentes, dos consumidores, né? As bases, né, do direito ambiental, né? A determinação de se criar um Código de Defesa do Consumidor, tudo isso faz, né, com que a Constituição, como disse José Afonso da Silva, um grande amigo que eu fiz na Constituinte, né, que era o assessor do líder Covas, né, para assuntos constitucionais, essa Constituição fale muito, né, às pessoas comuns. E, por isso, talvez ela se mantenha, apesar de todos os ataques que vêm sendo desferidos contra ela, desde o chamado terceiro turno, né, no ano de 95, com as reformas privatizantes do governo Fernando Henrique. Né? E essa é, talvez, a sina da Constituição de 88. Quando ela é promulgada, né, como projeto social-democrático de sociedade, o neoliberalismo estava em ascensão em todo, né, o mundo, né, e particularmente na América Latina. Num certo sentido, a Constituição de 88, né, funcionou como um dique, como um anteparo normativo, que pelo menos retardou e dificultou, né, a implantação do projeto neoliberal do país, assim como hoje, né, ela serve de anteparo, né, às iniciativas autoritárias e fascistizantes, né, que têm, né, por alvo exatamente o projeto da Constituição de 88. Né? E talvez isso tenha permitido que a sociedade brasileira, 30 anos depois, finalmente se capacitasse, porque houve uma grande campanha midiática. Zanetti sabe disso. Né? Uma emissora de TV chegou a criar o programa humorístico, né, com um belo edifício de Niemeyer do Congresso Nacional, coberto por uma lona de circo, né, para desmoralizar a Constituinte. Eu costumo dizer que foi uma campanha, né, pensada por publicitários a partir do mote Constituição você não leu e não gostou. Né? Mas, a pouco e pouco, o povo brasileiro foi se apropriando dessa Constituição. Né? E hoje a sociedade tem noção, né, de que o que está em jogo e, ao mesmo tempo, ferramenta virtuosa, né, para nos permitir, quem sabe, vencer esse jogo dramático em que nos encontramos, é justamente a Constituição de 88. Por quê? E eu termino lendo um pequeno trecho do discurso de promulgação da Constituição do saudoso, né, presidente Ulisses, em que, se referindo justamente ao influxo, né, da participação da sociedade no processo constituinte, ele afirma, de maneira poética, porém muito realista nos seus elementos, porque os problemas também estão aí. Era o estilo do Ulisses, admirável. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente, de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. Como o caramujo, guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde provém. Obrigado pela paciência, pela extensão do tempo. Continuamos juntos, Zanetti.
Obrigada, Adriano, pela sua fala, sempre tão interessante, né? É muito bom te ouvir, e sobretudo, essa parte em que você fala e que já tinha sido colocada pelo deputado Hermes, dessa transição para a democracia e o processo constituinte, uma transição que a gente não teve completa, né? Nós não tivemos no Brasil justiça de transição, saímos da ditadura e não fizemos uma justiça de transição verdadeiramente, nem mesmo anos mais tarde com a Comissão Nacional da Verdade, sempre toscamente implementadas as medidas, né, a ponto de termos que ser instados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para cuidar dos nossos mortos e desaparecidos, dos presos políticos durante o regime militar. Então, eu te agradeço muito pela forma como você conduziu isso, tratando dessa organização interna da Constituinte e trazendo a importância dessa organização interna para que os nossos companheiros no Chile compreendam que é preciso todo cuidado para poder organizar os trabalhos, para fazer com que a coisa realmente funcione. Então, eu te agradeço muito. Eu não sei se nós temos tempo para perguntas, ou se temos perguntas. Gostaria de perguntar ao René, que está aqui nos auxiliando, nos dando suporte. Eu creo que sí que hay tiempo, claro que hay tiempo Profesora, para hacer una pregunta, ¿no? Pues en estos momentos tenemos 3 preguntas, las cuales se encuentran 2 en el chat y una tercera se la enviaron por interno. Tá bem, então aqui as do chat eu já estou lendo, se puderem me enviar, então, a terceira pergunta, eu vou lê-las. A primeira é a da professora Cláudia, ela pergunta: gostaria de ouvir nossos convidados sobre o preço que a ausência de efetiva ruptura com a ditadura tem cobrado do Brasil, e também sua opinião sobre candidaturas avulsas, marcantes neste atual processo constituinte chileno. Então, vamos responder uma de cada vez, ou vocês preferem que eu leia as 3? Pergunta ao deputado e à professora Adriana. Leio as 3 perguntas? Elas todas estão aqui no chat. A segunda pergunta da professora Lilian Emerick é: quais os perigos do poder reformador tornar-se um poder destituinte, como os blocos parlamentares que se formaram durante a Constituinte, unidos com o Poder Executivo, conseguiram força no futuro para compor os retrocessos por meio das emendas constitucionais. E, finalmente, a terceira pergunta, que foi encaminhada aqui, em que medida o modelo anterior ditatorial influenciou como pré-compromisso constitucional na elaboração da Constituição Federal de 88. Quem gostaria de começar dos nossos convidados? Deputado Hermes. Estão sem voz. Eu escuto o professor primeiro. Gostaria, pelo menos. Adriano, guie-se pelas perguntas que estão ali, no chat. Você está sem microfone, Adriano. Desculpem. São os limites, né, da transição transicionada, né, a que nos referimos todos, de certo modo, né, isso produziu uma transição inacabada, porque, em alguns pontos, aspectos essenciais da ordem anterior, não apenas a ordem autoritária no plano institucional, mas a ordem autoritária no plano social e econômico, apresentou na Constituinte um estrangulamento para qualquer possibilidade de superação. A definição do papel das Forças Armadas foi tensíssima, né? A decisão constitucional sobre isso, né? Todo o processo constituinte foi marcado, né, por pronunciamentos, não apenas do presidente da República, mas, eventualmente, né, dos então ministros militares, né, à véspera da realização do segundo turno, quando o próprio Centrão não considerava suficientemente, né, satisfatório do ponto de vista conservador, né, o texto que havia sido
apresentado, e o presidente Sarney convocou, né, rede nacional de rádio e televisão para avisar que o país se tornaria ingovernável com a nova Constituição. Eu me lembro, a bancada progressista imediatamente cercou o presidente Ulisses. No dia seguinte, com a prerrogativa que o regimento da Constituinte, isso é importante, né, havia conferido, né, à Assembleia Nacional Constituinte de requisitar redes nacionais de rádio e televisão sempre que necessário para esclarecimento das questões constitucionais, respondeu ao presidente, dizendo que ingovernável seria a fome, né? E isso até facilitou a aprovação do texto base no início do segundo turno. O governo, né, e os setores conservadores tomaram uma lavada que, né, sem aquele discurso desastrado de Sarney, não teria acontecido, talvez, né? Mas, quando fez esse pronunciamento, ele se deixou fotografar, né, no mesmo dia por generais, né? Os jornais do dia, os jornais eram, né, pré-internet, galera, né? Eram essenciais, traziam aquela foto ameaçadora, né, do presidente ladeado por ministros militares. Então, houve pontos, né, em que realmente os militares mantiveram poder de veto, como os membros do Poder Judiciário mantiveram poder de veto, como os membros das polícias militares mantiveram poder de veto, como, né, os setores agrários mais reacionários mantiveram. Na grande derrota progressista foi na questão da reforma agrária, onde, de certo modo, nós ficamos aquém da própria legislação da ditadura, né? Então, tudo isso traduz, né, o caráter transacionado dessa transição e, portanto, as suas limitações, algumas delas se mantendo até hoje sendo, né, o artigo 142 explorado ali, porque, de fato, né, foi mal redigido, como mal redigidas são, né, as estruturas normativas que nascem de momentos de grande tensão e de grande pressão, como se sofreu ali na Constituinte, na definição dessa questão, né? Agora, uma Constituição progressista, né, não tem o condão, né, transformar por si a realidade, como o Código Penal, né, não elimina o crime da face da terra, né? As forças conservadoras, de certa forma, aprenderam com o susto da Constituinte, né, que tomaram nas fases iniciais, e, a partir dali, renovaram seus métodos e meios, né, para reunir hegemonia político-parlamentar suficiente para depois iniciar o processo, né, de desconstrução, como se gosta de dizer, de algumas das conquistas da Constituição de 88, algo que até hoje prossegue, né, e que tem encontrado nos últimos anos, sobretudo no que se refere aos direitos sociais dos trabalhadores, grandes reveses, justamente por essa enorme rearticulação das forças conservadoras em torno do projeto neoliberal. É mais ou menos, né, o que eu posso dizer em breve tempo. Zanetti, vai mais fundo. Vamos ouvir o deputado Zanetti. Em seguida, eu vou passar para o professor Roberto Viciano, que está com a mão levantada, e a gente prossegue com mais perguntas que já estão aqui no chat. Não, deputado. tá bom, eu penso que um dos momentos altos da briga da Constituinte foi quando, o professor já referiu, quando Sarney convocou uma entrevista à imprensa e se pôs ao lado dos generais, eu tenho essa foto aqui comigo também, né, dizendo que nós estávamos construindo uma Constituição para um país ingovernável. E aí, como o professor disse, realmente nós somos com força para cima do Ulisses. O Ulisses tem que responder isso. E aí o Ulisses respondeu que ingovernável é a miséria, ingovernável é a fome, não é? Isso nos deu realmente um ânimo revigorado, porque caiu muito bem na opinião pública, não é? O discurso do Ulisses, mostrando que o Sarney queria era manter, na verdade, sob outra forma, o regime anterior, né? Ele era servo da ditadura. Mas, sim, a primeira pergunta, e até reforçada pela segunda pergunta, nós vivemos ainda consequências, sim, da forma como foi feita a transição da ditadura para a democracia. Eu creio que o professor disse, e eu concordaria com isso, é um processo, ficou incompleto. Nós não derrotamos a ditadura. Nós fizemos uma conciliação com a ditadura para emergir o processo de ditadura, e aí
eu fui organizador de um livro chamado Democracia, a Grande Revolução. E na apresentação que eu faço nesse livro, eu faço uma distinção que eu creio que é muito importante e está muito em acordo com aquilo que o povo pensa da democracia. Eu penso que nós, as pessoas mais, enfim, de nível cultural, socioeconômico melhor, não é? Valorizamos assim a democracia, que eu chamei na apresentação do livro de democracia formal, que é o direito à reunião, direito à expressão, direito de ir e vir, ou seja, as liberdades formais que a democracia oferece. E nós não conseguimos implantar no Brasil a democracia substancial, que eu chamo, que é a democracia do direito de ter as coisas, ter um nível de vida razoável, satisfatório, direito à educação, à saúde. Aqui eu queria dizer ao professor que falou realmente no SUS, uma homenagem a Almir Gabriel, foi governador do Pará, falecido, era senador, né? Ele nos liderou na construção do SUS, que é uma das grandes heranças positivas que a Constituição de 88 deixou ao povo brasileiro. Os que eram contra o Estado hoje estão vendo no mundo inteiro o que seria assim o Estado, por exemplo, diante da pandemia. Mas nós, no mundo, estamos vivendo hoje uma pandemia maior do que a pandemia do vírus 19, que é a pandemia do rentismo. O mundo hoje é governado numa esfera superior, não é? Pelo sistema financeiro organizado a nível mundial, e eu, no meu livro, exatamente eu mostro quem é que fez, quando fez, por que fez, como fez, e o que fez acontecer e o que está ocorrendo dentro do Brasil. E nos impede, não é? E daí, quem sabe, daí também muito importante, eu penso que os intelectuais possam ajudar a pensar nisso, não é que, em função de uma sociedade que gerou 64 milhões de inadimplentes, 30 milhões que temos hoje entre desempregados, subempregados, ou o que eu chamo de desiludidos, que são os que já não procuram emprego, né? Então, essa sociedade que trabalha para o rentismo, ela nega a democracia substancial, está negando por esta via o direito das regiões, eu diria, a imensa maioria do povo brasileiro, sentir que a democracia pode, sim, dar-lhe melhores condições de vida. Essa é uma das tarefas que os progressistas têm nesse país, né? Bom, por outro lado, é importante termos presente a transição que se deu no Brasil contou muito com o espírito de algumas lideranças que entenderam que não dava para fazer o enfrentamento. Eu não tenho uma resposta hoje. Evidentemente, eu fazia parte das pessoas que nós entendíamos que tínhamos de derrotar a ditadura. E, olhando hoje, tantos anos depois, acho que havia, sim, acúmulo de forças sociais, políticas, capazes de fazer o enfrentamento contra a ditadura. Mas essa opção permite, por exemplo, que um capitão reformado, expulso do Exército, perdoem que eu fale isso, mas é preciso colocar isso, né, hoje, porque é decorrência desse processo todo. É decorrência. Um capitão expulso do Exército, que fica 28 anos como deputado federal do Brasil, não faz nada e se apresenta como uma pessoa que é antipolítica. Ele foi eleito falando mal da política. Um cara que fica 28 anos como deputado federal, parece que apresentou 1 ou 2 projetos, fica lá usando a tribuna para ofender as pessoas e vira presidente da República. E hoje continua ainda com 30% de apoio. Então, é preciso, é claro que isso está expresso nas circunstâncias. Houve e há ainda uma coalizão, aí eu chamaria uma coalizão entre esse sistema e os grandes meios de comunicação. Eu fui um guerreiro para regulamentar a comunicação na nossa Constituição, porque eu sempre considerei que este é um ponto absolutamente fundamental. Porque tem uma ideia, eles tinham alguns líderes na Constituinte para defender os grandes meios de comunicação. Eu um dia peguei o microfone, arranquei aqueles microfones grandes, compridos assim, não é? Eu arranquei do fio e bati na cabeça de um constituinte. Literalmente, bati na cabeça.
E falei para ele assim, não é possível que não entre na tua cabeça que precisamos uma outra visão sobre a comunicação nesse país. Enfim, eu relato um pouco isso para que entendam que o processo constituinte é um processo de conflito. É um processo de conflito, com todas as limitações que nos impuseram. Imagine o seguinte, eu sou autor do direito de voto a partir dos 16 anos. É emenda minha. Dos 16 aos 18 anos, no Brasil, um jovem pode votar. Muito bem. Quando eu apresentei a minha proposta, o general Leônidas Pires Gonçalves, ministro do Exército, chamou uma coletiva à imprensa dizendo que nós estávamos estabelecendo a corrupção dos pirulitos. Quem não sabe, pirulito é um doce, não é, na ponta de um pequeno palito que a criança chupa assim para se distrair. Ele disse que nós íamos distribuir os pirulitos para os jovens. E se eu puder deixar uma sugestão aos constituintes chilenos, chamem a juventude, mostrem à juventude que tudo é política, tudo é política. Porque eu fui fazer uma palestra numa escola de 2º grau, atrasei 30 minutos propositadamente, entrei e perguntei, levanta a mão que não tem nada a ver com política. Todos levantaram a mão. Aí eu comecei a mostrar para eles, como é que você vem para a escola? Ah, eu venho, meu pai me traz. Quem é que define o preço da gasolina? A professora é bem remunerada, a escola, enfim, ponto por ponto, todo o processo educativo, eu fui mostrando àqueles jovens que tudo tem a ver com política. Então, se puderem chamar os jovens a participar do processo constituinte do Chile, né? E se quiserem, não é, como fizemos no Brasil, dar o direito de voto à juventude, é extremamente importante, porque o jovem vai para a escola, debate com o professor, debate com os colegas, volta para casa, pode se inverter um processo, os jovens podem influenciar os pais. Pois vejam o que ocorreu. O ministro do Exército então, chama uma coletiva, bate em mim, bate na Constituinte, que está instituindo a corrupção dos pirulitos. Eu fui para a tribuna, respondeu o ministro, e concluí dizendo o seguinte, se houvesse um cidadão nesse país que não tinha o direito de mandar contra os jovens a partir dos 16 anos, era exatamente o ministro do Exército. E por quê? Porque tinha uma lei, está em vigor até hoje, que um jovem, a partir dos 16 anos, pode servir as Forças Armadas em caso de defesa da pátria em declaração de guerra externa. Eu perguntei objetivamente, ministro, se um jovem com 16 anos pode se apresentar para defender o Brasil em uma caso de guerra decretada pelo presidente da República, por que ele não pode eleger o presidente se ele pode morrer em causa na defesa da guerra que o presidente declarou? Acabei meu discurso, chegou um cidadão, se apresentou assim, deputado Zanetti, sim, eu sou assessor do ministro Leônidas Pires Gonçalves. Pensei comigo, lá vem chumbo agora, né? Ele me disse, o ministro mandou lhe dizer que não vai mais se meter no assunto. Eu falei para ele assim, eu acho bom. E aprovamos o direito de voto a partir dos 16 anos. Isso, na minha opinião, é muito importante, não é só pelo direito em si, mas é abrir uma janela, é abrir uma porta de comunicação dos jovens com a política, dos jovens com a escola e dos jovens com a família. É muito importante para a compreensão de que a política decide a vida. E isso não está, as pessoas não têm essa compreensão, eu sinto isso, e é lastimável. Não sei se acabando, enfim, eu fiquei mais no miolo das questões, mas parece ser a mim que seria por aí. Não é? Então, revisando, sim, nós estamos vivendo, não é, as consequências da forma como se deu a transição, das infiltrações, não é, e do que ocorreu depois. Só um instantinho, que aconteceu um imprevisto no meu telefone. E com o que ocorreu depois. Para que tenham uma ideia do tanto que avançamos, esse grupo, não é, que o professor se referia, fazendo esse texto constitucional, a agressão mais importante, a meu juízo, para uma democracia de nível de vida, de emprego, de renda, enfim, é a agressão que se fez ao artigo 166. Não tinham condições de nos enfrentar no plenário. Por isso, fizeram, num sábado à tarde, uma emenda de contrabando,
que resultou nessa tragédia que estamos fazendo hoje, uma nação a serviço do rentismo. Obrigada, deputado. Eu passo a palavra agora ao professor Roberto Viciano, que tinha levantado a mão. Professor Roberto. Muito obrigado. Bueno, yo quería plantear dos cosas a los constituyentes, pero referidas al caso chileno. En el caso chileno, como ustedes seguramente conocen, hay una situación diferente a la del caso brasileño. Hay una correlación de fuerzas mucho más favorable a las posiciones del centro-izquierda-izquierda que la que había en la constituyente brasileña, ¿no? Este es un primer dato importante, porque con los 50 diputados que más o menos han dicho ustedes que conformaban el bloque de la izquierda, pues era difícil también poder sacar adelante algunas propuestas. Pero desde esa perspectiva de que no es la misma la composición de la Convención Constitucional y desde la perspectiva de que también en Chile hay un intento, no hay un intento, se está produciendo un intento de controlar la Asamblea Constituyente a través de dos decisiones fundamentalmente: no dejar que pueda debatir sobre todos los temas, no puede contrariar los tratados internacionales que se han firmado por el país, y en segundo lugar está obligada a tomar las decisiones por 2/3 porque así lo han establecido los partidos que mayoritariamente han sido derrotados en la Asamblea Constituyente. Entonces, mi pregunta, desde su experiencia, es: ¿ustedes creen que este intento de convertir en asamblea, o mejor dicho, este intento de que ya es una asamblea constitucional, una convención constitucional, debe ser abortada desde el primer momento para convertirla en constituyente y por lo tanto que actúe con plena libertad y plena capacidad de transformación? Primera cuestión. Es decir, si ustedes estuvieran en este lugar y no con la minoría que tenían en aquel momento, ¿qué harían, no? Y en segundo lugar, desde su perspectiva, ¿qué ha pasado y qué pasa con el constitucionalismo? Y no lo refiero solo al caso brasileño, para que, siendo una constitución con contenidos, digamos, tendentes hacia el Estado social, sin embargo, pueda ser utilizada potentemente para desarrollar un modelo neoliberal. Es decir, ¿qué falla cuando se redactan las constituciones de tal manera que con el tiempo los poderes constituidos consiguen dar la vuelta a la voluntad de los constituyentes, consiguen implementar un programa contrario a lo que surge del proceso constituyente? Esto yo creo que está bastante claro en el caso colombiano también, creo que también está absoluta y totalmente claro en el caso venezolano, que se ha convertido en una dictadura. Por lo tanto, ¿en qué se está fallando al redactar constituciones que en el momento de su aprobación son muy bonitas, pero que luego dan lugar a que puedan ser fácilmente tergiversadas por los poderes constituidos? Obrigada, professor Viciano, obrigada pela tradução. Eu passo, então, para o professor Adriano e para o deputado Hermes, para que responda essa questão. Nós temos ainda duas perguntas, e com isso a gente já encerra as inscrições, e eu falarei delas na próxima, assim que vocês terminarem de responder. Bom, eu posso responder rápido essas duas questões. Bem, primeiro, muito obrigado ao professor pela... Quer falar, professor? Sim? Obrigado pelas duas questões apresentadas, elas são absolutamente fundamentais do meu ponto de vista. Primeiro,
se tivéssemos maioria, não teríamos escrito uma Constituição muito diferente do que escrevemos. Não é? Um outro ponto, sim, mas, no geral, faríamos esse texto, porque considero o texto que fizemos resultado de brigas homéricas, não é? Considero um texto muito bom, com possibilidade de ter, especialmente, como disse já o professor, na parte de propriedade e tal, não é? Enfim, há algumas questões que poderíamos melhorar, sim, mas penso que não conseguiríamos um texto muito melhor que isso, tanto que aí vem a segunda questão, tanto que depois, ao longo do tempo, ele foi sendo agredido, não é? Agredido e, enfim, isso que já se analisou. Não considero que tenhamos feito um erro, e não considero que seja um erro construir um texto que tenha as condições do texto que nós escrevemos e que estimule os constituintes e as constituintes chilenas que escrevam um texto. O que há? É um problema sério, não é? Nós vivemos no Brasil um período curto de liberdades democráticas. Na verdade, digamos assim, tivemos lá em 1900 no início dos anos 60, né, um pequeno período de liberdades democráticas, se é que se possa dizer assim, sempre muito tuteladas, não é? Agora estamos há mais de 30 anos na vigência dessa Constituição, num regime democrático, enfim, considerações todas que foram feitas. Então, penso que elaborarmos uma Constituição que tenha um desenho de sociedade, uma proposta para se construir uma sociedade, não é válido. No entanto, repito, no Brasil nós tivemos 500 anos de dominação. Primeiro, e como sabem, com essa história eu não vou entrar nisso, mas a história da democracia no Brasil é uma história de democracia recente, não é? O que eu quero dizer com isso? Nós temos uma cultura, né, de que, quando eu fui diretor da Organização Mundial de Professores, e a visão que tínhamos dentro da CEMOP, em base, sede da cidade de Morges, na Suíça, dizemos que no Brasil Deus quis assim, o que se há de fazer? Um pouquinho no sentido da aceitação. O fundamento disso nós não temos cultura de enfrentamento, nós não temos cultura do povo como ator político para ditar os rumos de uma sociedade. Isso não quer dizer que não se faça um texto constitucional para estimular isso. Quando eu citei, por exemplo, o direito de voto aos 16 anos, sempre tive na minha ideia isto: é preciso levar a discussão política para dentro das escolas, é preciso levar a discussão política para dentro das famílias, é preciso entender que discussão política não é necessariamente discutir partido político, mas é discutir cidadania, é discutir o exercício que cada cidadão tem o direito de ter para ser protagonista nos rumos do seu país, já que ele é vítima ou consequência do processo político que o país vive. É isso. Bem, nós estamos aqui com um problema de tempo, porque eu fui avisada pela coordenação do evento que há um outro evento agora às 14 horas. Nós ainda temos duas perguntas, que são as perguntas do João Vitor Cardoso e do Henrique Morales. E eu gostaria de perguntar, então, ao professor Francisco Zúñiga e ao professor Roberto, como que nós poderíamos fazer isto. Se nós pedimos que nos encaminhem as perguntas e nós mandamos para os nossos expositores e eles nos respondem, a gente encaminha para os demandantes, porque senão nós não vamos conseguir fechar o evento a tempo, o que para mim é uma maravilha, significa que nosso evento foi ótimo. Professor Zúñiga.
Temos 8 minutos, não? 8 minutos. Vanessa, Então, se vamos lá. você me permitir, em 2 minutos. Né? Vou dizer o que eu posso. Respondendo, inclusive, Adriana, tem uma pergunta que ela está sendo feita do João para Vitor. você. Né? Do João Vitor, exatamente. Então, rapidamente, durante todo o processo... Posso falar do processo brasileiro, né? Falar do processo chileno e ainda antecipar, né? Realmente não me sinto em condições, mas talvez, né, alguns pontos do processo brasileiro os ajudem, né, a encontrar, né, respostas que eu não posso dar. A questão da soberania da Constituinte foi uma questão que permeou todo o processo constituinte, inclusive seu conflituoso início, né? Porque aí estavam embutidas questões concretas, né, mandato do presidente, dívida externa, etc. Também aqui a solução que se encontrou no regimento foi, né, uma solução conciliatória, os chamados projetos de decisão, que permitiam à Constituinte intervir, né, em questões do poder constituído pontualmente, etc., mas preservar sempre sua soberania. É interessante, né, vendo em retrospecto, sobretudo para os jovens hoje, né, no Brasil, não sei se os chilenos, né, acompanham isso, mas nós vivemos um processo de grande judicialização das questões político-institucionais. E eu sempre penso nisso com grande espanto, talvez o Zanetti também compartilhe esse sentimento, porque em nenhum momento o processo constituinte, 20 meses de conflito, né, foi judicializado. Quando se fez uma ameaça expressa em plenário, imediatamente o doutor Ulisses respondeu de maneira até abrupta, dizendo: olha, nenhum juiz de roça ia questionar as decisões de uma Constituinte soberana, não, nem tentem. Né? Mas o fato é que o Supremo não foi procurado, e não tendo sido procurado, não interveio. Né? E aquele era um momento engraçado em que, na verdade, quem apostava na judicialização era muito mais a esquerda, os setores progressistas, a cultura constitucional progressista. Nunca se discutiu tanto direito constitucional como naqueles anos. Né? E havia uma aposta na judicialização, em encontrar pela via judiciária, né, meios como mandado de junção, ação de constitucionalidade por omissão, para contornar os bloqueios conservadores no parlamento, que, pela sua composição, que foi mantida pela Constituinte Congressual, né, apresenta até hoje uma certa autarquização com relação à pluralidade efetiva da sociedade brasileira. Né? Mas, de fato, ainda que torpedeada, né, subrepticiamente, né, e por força de manifestações políticas presidenciais, nunca se levou, né, controvérsia sobre os poderes da Constituinte ao Supremo Tribunal Federal. Né? Talvez em função do protagonismo que o Congresso veio assumindo na década anterior, talvez em função do próprio Supremo. Né? O presidente do Supremo instalou a Constituinte, mas se limitou a isso, felizmente, porque era ultraconservador, como era ultraconservador o Supremo da ditadura. E esse foi um outro nó de estrangulamento, né? Porque a proposta progressista era a Corte Constitucional. Né? E o lobby do Supremo, que aí incidiu, disse: não, né? Queremos continuar Supremos, né? Não abriram mão de suas competências, hoje, né, se queixam de que tem muito trabalho, né, mesmo com a criação do Superior Tribunal de Justiça. Né? E havia também uma grande aposta à esquerda pela judicialização, mas no momento não houve. Com relação, né, ao direito internacional, na verdade, pelo que eu me lembro, Zanetti, essa questão não se colocou, porque o nosso desafio, né, e o consenso democrático mesmo, na sua banda conservadora daquele momento, é que nós deveríamos restaurar e ampliar direitos. Quais era o ponto de conflito? Né? E, nesse sentido, a Constituinte como um todo era muito receptiva, sobretudo às normas internacionais de proteção aos direitos humanos, que inspiraram, em grande parte, muitos conteúdos da própria Carta de Direitos da Constituição de 88, que é a mais avançada que nós temos em nossa história constitucional. Né? Então, isso não se colocou como uma questão propriamente ameaçadora da soberania da Constituinte, mas como meio auxiliar de direito comparado, de direito internacional, para impulsionar as lutas pela ampliação e reconhecimento de direitos. É mais ou menos isso que eu poderia dizer em tão breve tempo. Né? A judicialização do Supremo depois é ambígua, né? Na área econômica e social é pró, né? Setores, interesses estabelecidos. No que se refere a direitos, né, das chamadas minorias,
o artigo 3º da Constituição, tem sido utilizado muito pelo Supremo Tribunal Federal. Nessa face, ele é mais avançado dos direitos, das minorias e dos direitos individuais, do Pacto Federativo, como se tem visto, mas as grandes decisões de impacto do Supremo Tribunal Brasileiro no que se refere a ações afirmativas, uniões homoafetivas, etc., foram justamente ancoradas no artigo 3º, inciso 4º da Constituição da República, que prevê como objetivo fundamental da República promover o bem de todos sem discriminações de qualquer ordem. Então, a posição da Suprema Corte de lá para cá tem sido ambígua, fortemente conservadora e confirmadora da agenda neoliberal na esfera econômica e trabalhista, mas aberta às garantias dos demais direitos, e das questões de costumes, etc., no Brasil hoje. O Brasil não é para principiantes, como dizia o Tom Jobim. Não é para amadores. Muito bem. Nós temos ainda uma outra pergunta, mas eu já combinei com o Henrique Morales, que está aqui nos ouvindo, que eu vou passar a pergunta para o professor Pilate, para o deputado Hermes, a fim de que eles possam respondê-la. É uma pergunta interessante e nós não temos tempo para poder ouvi-la agora. Então, eu vou encaminhar e, assim que responderem, podem mandar para o Henrique, se estiverem de acordo, professor Adriano e deputado Hermes. Perfeito. Bem, então, já caminhamos para o nosso encerramento. A nossa intenção do Grupo do Brasil com essa mesa foi mostrar os problemas, os acertos na construção da Constituição brasileira, chamada pelo nosso querido deputado constituinte Ulisses Guimarães de Constituição Cidadã. Uma Constituição que saiu do ventre da ditadura. Nós entendemos que a nossa contribuição aqui, neste painel, seria frisar os erros e os acertos durante o processo constituinte e marcar também as dificuldades que perduram até hoje para se implementar o texto aprovado, especialmente em um país que não teve justiça de transição como o Brasil. Nós esperamos que a nossa experiência sirva para os chilenos, que hoje têm a chance de inaugurar uma nova fase da sua história constitucional, como nós fizemos em 1988. Então, em nome do Grupo do Brasil, eu agradeço a participação de todos os nossos convidados, a todas e todos que nos assistiram até aqui, e já convido para o próximo evento do Observatório Latino-Americano da Constituinte do Chile, que vai ser sobre a Constituinte Argentina, no dia 23 de julho, às 12 horas, no horário do Chile, 13 horas, no horário do Brasil. Então, muito obrigada a todos e todas, uma boa tarde. Obrigado, um abraço, boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Saúde. Boa tarde. Saúde. Obrigada. Muchas gracias, que tengan un buen día. Viviana. Gracias a todos. Abrazos. Gracias a vosotros.